Na manhã de 6 de abril de 1933, os americanos abriram seus jornais e descobriram que seu ouro agora era o ouro do governo. Não amanhã, não, após algum longo processo judicial. Agora mesmo. A Ordem Executiva 6.102 havia sido assinada no dia anterior. Ela dava aos cidadãos exatamente 26 dias para entregar cada moeda de ouro, cada barra de ouro e cada certificado de ouro que possuíssem a um preço fixado pelo governo, $20 americanos e 67 centavos por onça. A recusa significava uma multa de $10.000 americanos, 10 anos de prisão ou ambos. O governo dos Estados Unidos tinha acabado de transformar em crime federal a posse do dinheiro que os americanos carregaram em seus bolsos durante toda a vida. E aqui está a pergunta que assombra todo proprietário de ouro hoje, quase um século depois: eles poderiam fazer isso de novo? A resposta exige entender o que realmente aconteceu em 1933. Não a história oficial, mas a forense. Porque a história oficial diz que os americanos obedeceram, que foram patriotas em uma crise, que entraram em seus bancos, entregaram seu ouro e aceitaram dólares de papel em troca. O registro forense conta uma história completamente diferente. De acordo com os economistas Milton Friedman e Anna Schwartz, entre 75% e 80% do ouro de propriedade privada nunca foi entregue. 3 em cada 4 onças foram escondidas, enterradas, enviadas para o exterior, reclassificadas ou simplesmente guardadas. A questão não é apenas se o governo poderia confiscar o ouro novamente. A questão é como milhões de americanos comuns venceram o último confisco. E o que isso nos diz sobre o que realmente funciona? Para entender o que as pessoas fizeram, é preciso entender o que o governo estava realmente tentando fazer. Em abril de 1933, FDR era presidente há exatamente um mês. A depressão estava em seu 4º ano. 15 milhões de americanos estavam desempregados. Metade das crianças do país não tinha comida ou abrigo adequados. Mais de 9.000 bancos haviam falido. 3 semanas antes da ordem, Roosevelt fechou todos os bancos do país. Sem saques, sem depósitos, nada. As reservas de ouro do Federal Reserve Bank de Nova York haviam caído abaixo do mínimo legal exigido para lastrear a moeda de papel. O sistema estava a horas do colapso. Quando os bancos reabriram em 13 de março, os depositantes surpreenderam a todos. Eles ficaram na fila não para sacar dinheiro, mas para depositá-lo de volta. A primeira conversa ao pé do fogo de FDR tinha funcionado. Mas o problema mais profundo permanecia. Os Estados Unidos estavam sangrando ouro. Credores estrangeiros exigiam pagamento em metal, não em papel. Cidadãos americanos estavam acumulando moedas em vez de gastá-las. Cada dólar em circulação era legalmente resgatável por ouro sob demanda. E as pessoas estavam começando a exigi-lo. O padrão ouro era a restrição. O governo precisava quebrá-lo. Mas você não pode desvalorizar sua moeda enquanto os cidadãos ainda podem trocar papel por ouro à taxa antiga. O ouro precisava sair das mãos privadas primeiro. A Ordem Executiva 6.102 não visava primariamente punir os acumuladores. Tratava-se de ganhar o controle do sistema monetário. O confisco era o pré-requisito. O que veio depois foi o Plano Real. 9 meses após os americanos entregarem seu ouro a $20 americanos e 67 centavos por onça, FDR assinou a Lei de Reserva de Ouro, de janeiro de 1934, e emitiu uma proclamação logo no dia seguinte. O ouro agora valia oficialmente $35 americanos por onça. As reservas de ouro do governo, grande parte coletada dos cidadãos, saltaram em valor contábil quase $3 bilhões americanos da noite para o dia. Cidadãos que obedeceram receberam 59 centavos por dólar por sua própria propriedade. O ouro que entregaram tornou-se imediatamente 69% mais valioso. Os americanos que guardaram seu ouro discretamente dobraram seu poder de compra em relação àqueles que não o fizeram. Agora, em relação à aplicação, a ordem ameaçava 10 anos de prisão
e uma multa de $10.000 americanos, o que equivale a aproximadamente $250.000 americanos em dinheiro de hoje. Os jornais publicaram os avisos. Transmissões de rádio apresentavam a entrega como um ato de patriotismo. Cartazes em bancos foram colocados em todos os lugares. Mas o que realmente aconteceu, exatamente uma pessoa foi processada diretamente sob a própria Ordem Executiva 6.102. Apenas uma. Frederick Barber Campbell, um advogado de Wall Street formado em Harvard de 62 anos, havia depositado 5.000 onças Troy de ouro em barras no Chase National Bank. Quando tentou recuperá-las em setembro de 1933, o Chase recusou e o entregou às autoridades federais. Entre os promotores designados para o seu caso estava um jovem promotor assistente dos EUA chamado Thomas Dewey, que mais tarde concorreria à presidência 2 vezes. O juiz decidiu que a Ordem Executiva 6.102 era tecnicamente inválida assinada pelo funcionário errado, mas o ouro de Campbell foi confiscado de qualquer maneira. Ele nunca o recebeu de volta. Um punhado de outros foi processado sob ordens subsequentes. Um joalheiro pego em uma operação do serviço secreto vendendo 13 moedas de ouro sem licença. Um pai e filho que administravam um negócio de refino de ouro sob uma licença fraudulenta. E uma corporação estrangeira que havia armazenado ouro em uma empresa americana. O total de processos documentados em todos os Estados Unidos chegou a cerca de 20 pessoas. Não houve invasões domiciliares, nem buscas de porta em porta. A história que você pode ter ouvido sobre agentes do IRS selando e revistando cofres de bancos é uma farsa documentada. Nunca aconteceu. O governo obteve seu ouro principalmente de uma fonte, as instituições que já controlava. Bancos e instituições membros do Federal Reserve e corporações com ouro em seus livros contábeis, entidades que não podiam esconder nada e não tinham escolha. O americano comum com moedas de ouro em uma gaveta ou enterradas em uma lata de café no quintal era funcionalmente inalcançável. Então, como milhões de americanos mantiveram seu ouro legalmente, e na prática, o registro forense revela 4 métodos específicos que realmente funcionaram. O primeiro foi a isenção pessoal. A EO 6102 permitia que cada indivíduo retivesse $100 americanos em valor de face de moedas de ouro, o que equivalia a aproximadamente 5 onças. Uma família de 5 pessoas poderia legalmente deter $500 americanos em ouro ou 24 onças, simplesmente distribuindo moedas entre todos os membros da família, incluindo crianças. Relatos do período descrevem avós guardando cuidadosamente pouco menos do limite em seus cofres de banco, de forma inteiramente legal por décadas. O segundo foi a isenção numismática, e era um buraco tão grande que fortunas inteiras passaram por ele. A EM, o 6102, isentava moedas de ouro com um valor especial reconhecido para colecionadores de moedas raras e incomuns. Nunca definiu o que era raro e incomum. Nunca especificou quem tomava essa decisão. Nunca publicou uma lista aprovada. O advogado numismático David Gans observou décadas depois que se todos tivessem simplesmente se declarado colecionadores, poderiam ter mantido quase tudo o que possuíam de forma inteiramente legal. O secretário do Tesouro William Woodin, que supervisionou a implementação da o 6102, era ele próprio um colecionador sério de moedas. Alguns historiadores acreditam que isso não foi coincidência. A regra prática que surgiu foi não ter mais de 5 moedas de qualquer denominação e data individual em condições idênticas. Além disso, qualquer variação na data marca da casa da moeda ou estado de conservação poderia sustentar uma reivindicação numismática. Uma pessoa poderia teoricamente montar um conjunto quase completo de Double Eagles, de $20 americanos e Eagles de $10 americanos, e mantê-los legalmente como uma coleção. Em 1954, o Tesouro expandiu formalmente a definição para incluir todas as moedas de ouro do CU, acunhadas antes de 5 de abril de 1933,
legitimando retroativamente o que milhões já vinham fazendo há 20 anos. A terceira forma era o armazenamento no exterior. A EE, o 6102, aplicava-se ao ouro dentro dos Estados Unidos continentais. O negociante de moedas Abe Kossoff providenciou para que clientes ricos tivessem suas peças de ouro de $20 americanos enviadas para bancos na Suíça, França, Holanda e Bélgica, antes do prazo final. Quando o ouro foi legalizado novamente, em 1974, negociantes de moedas abriram escritórios em Bruxelas, Paris e Zurique, especificamente para buscar todo aquele ouro americano voltando para casa. Uma empresa publicava anúncios dizendo que remessas chegavam diariamente da Europa. O ouro esteve lá por 40 anos esperando. O quarto método não exigia nada, apenas silêncio. Não houve invasões domiciliares. Não houve buscas sistemáticas em propriedades rurais, fazendas ou residências particulares. Cada processo documentado envolveu alguém que tentou vender, trocar ou movimentar grandes quantidades de ouro através do sistema financeiro. E foi pego fazendo isso. Os americanos que simplesmente guardaram suas moedas em casa ou as enterraram em suas propriedades nunca foram encontrados. As populações rurais estavam inteiramente fora do alcance da fiscalização. Não existem evidências de um único processo originado em uma comunidade agrícola. Os americanos que perderam seu ouro confiaram no sistema bancário para guardá-lo para eles. Os americanos que guardaram seu ouro não confiaram em nada além do próprio ouro e não disseram nada a ninguém. Os Estados Unidos não estavam sozinhos em 1933. O confisco de ouro tem uma história global, e cada instância seguiu o mesmo padrão: crise econômica, pressão cambial e, em seguida, entrega forçada. A Lei Bancária da Austrália, de 1959, conferiu ao governo o poder de exigir a entrega de todo o ouro ao Banco da Reserva, em 30 dias. A cláusula foi suspensa em 1976, mas tecnicamente permanece no Estatuto hoje e poderia ser reativada. A Lei de Controle do Ouro da Índia de 1968 foi a tentativa de confisco mais ambiciosa em qualquer democracia e talvez o fracasso mais espetacular. O ministro das Finanças Morarji Desai proibiu a posse de barras e moedas de ouro, limitando as famílias a 4 quilos na forma de joias. O contrabando de ouro explodiu. Ourives organizaram protestos nacionais por 3 anos. Alguns, arruinados pela destruição repentina de seu comércio, cometeram suicídio. As reservas privadas de ouro, na verdade, aumentaram durante o período de controle de cerca de 4.000 toneladas, em 1974, para cerca de 25.000 toneladas hoje. A lei foi revogada em 1990 como um fracasso. A União Soviética foi o caso mais extremo. Entre 1928 e 1938, o NKVD prendeu aproximadamente 500.000 de pessoas por acusações de posse de ouro. O tráfico de ouro era um crime capital. No caso Rokotov-Aibichenko, de 1961, especuladores de moeda foram executados depois que Khrushchev interveio pessoalmente para aumentar retroativamente suas sentenças. Depois há a Suíça, que nunca confiscou ouro em sua história. Emendas constitucionais exigem um referendo público, tornando o confisco politicamente inconcebível. Refinarias suíças processam cerca de 70% das barras de ouro do mundo. O confisco seria autodestruição econômica. O padrão em todos os casos é que o confisco exige um sistema monetário lastreado em ouro sob pressão. Quanto mais o ouro está atrelado ao dinheiro oficial, mais forte é a motivação do governo para apreendê-lo. O que nos traz à questão para a qual todo este vídeo foi construído. Os Estados Unidos legalizaram novamente a posse privada de ouro em 31 de dezembro de 1974, quando o presidente Ford assinou a ordem. A arquitetura legal que Roosevelt usou, especificamente a seção 5B da Lei de Comércio com o Inimigo, foi fundamentalmente alterada em 1977. O Congresso emendou esse estatuto para retirar os poderes de emergência do presidente sobre o ouro durante tempos de paz. A nova redação restringiu esses poderes a tempos de guerra.
significando uma declaração formal de guerra pelo Congresso. Os Estados Unidos não declaram guerra desde 1941. O Estatuto de Emergência Sucessor à Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional concede amplos poderes, mas com limitações críticas. Juristas notaram que ela autoriza o congelamento de bens, não o confisco de bens. Exige que qualquer ameaça se origine substancialmente fora dos Estados Unidos, descartando uma crise financeira puramente doméstica, e nunca foi usada para confiscar ouro de cidadãos americanos. A cláusula de expropriação da Quinta Emenda agora apresenta uma barreira constitucional que não existia em termos práticos em 1933. O governo seria obrigado a pagar o valor justo de mercado. Com o ouro sendo negociado a mais de $2.000 americanos por onça e sem uma taxa oficial fixa para se esconder, o governo não conseguiria replicar o truque de 1933 de pagar $20 americanos e depois revalorizar imediatamente para $35 americanos. A lacuna prática de fiscalização é ainda maior. Em 1933, a maior parte do ouro estava nos bancos e instituições que o governo já controlava. Hoje o ouro pode ser comprado anonimamente em lojas de moedas, guardado em casa, mantido em cofres privados ou em jurisdições estrangeiras. Não existe um registro federal de proprietários de ouro. As moedas American Eagles de ouro estão especificamente isentas dos relatórios exigidos para a maioria das vendas de investimento. Se você possui ETFs de ouro fundos como GLD ou IAU, esse ouro fica em cofres de bancos custodiantes. Uma ordem regulatória para esses custodiantes poderia congelar ou apreender esse ouro instantaneamente. Se você possui ouro em uma conta de aposentadoria IO, RRA, por meio de um custodiante aprovado, ele passa pelo sistema tributário, é rastreado, é alcançável. Esses são os equivalentes modernos do depósito bancário de 1933. O ouro físico em mãos privadas é virtualmente inalcançável por qualquer mecanismo legal que exista atualmente. As ameaças modernas realistas não são o confisco, são os impostos. O Congresso poderia aumentar a alíquota de itens colecionáveis ou impor um imposto sobre lucros extraordinários sobre ganhos com ouro. Eles poderiam aumentar os requisitos de declaração ou implementar controles de capital restringindo as exportações de ouro. O confisco direto de ouro físico de cidadãos privados é considerado por juristas de todo o espectro ideológico como implausível ao ponto de quase impossibilidade sob a estrutura constitucional e estatutária atual. Aqui está o que o registro forense histórico realmente nos diz. O confisco de ouro de 1933 não foi o sucesso absoluto que o governo apresentou. 3 em cada 4 onças nunca foram entregues. As pessoas que perderam seu ouro foram aquelas que o guardaram dentro do sistema em bancos e instituições financeiras, em formas que o governo podia ver, alcançar e controlar. As pessoas que guardaram seu ouro foram aquelas que entenderam uma coisa com a qual o governo contava que não entendessem, que a fiscalização exigia visibilidade, e a visibilidade era uma escolha. Hoje já algumas coisas mudaram. A lei é substancialmente diferente. As barreiras constitucionais são substancialmente mais altas. Os mecanismos de fiscalização são substancialmente mais fracos. Não há moeda lastreada em ouro para proteger, e nenhum motivo monetário remotamente comparável a 1933. Mas uma coisa não mudou. O ouro que sobrevive a qualquer ação do governo, seja tributação, requisitos de declaração, ou o cenário altamente improvável de uma futura tentativa de confisco, é sempre o ouro mantido de forma privada, física e silenciosa. O ouro que o governo pode encontrar é o ouro que o governo pode levar. A lição de 1933 não foi escrita por FDR. Foi escrita pelos 75 a 80% de americanos que simplesmente mantiveram suas bocas fechadas e seu ouro em suas próprias mãos. Se esta investigação sobre a história oculta do ouro mudou a maneira como você vê os ativos em sua própria casa, inscreva-se e curta o canal. Somos dedicados a desenterrar a história que tentaram enterrar. Proteja sua riqueza e plante as sementes para o seu futuro.
Nosso próximo mergulho profundo nos arquivos será aberto em breve.